Sejam bem-vindos à ESEC TV, uma emissão produzida pela Escola Superior de Educação de Coimbra para a RTP2. A 16ª edição da Festa do Cinema Francês, em Coimbra, como tem sido habitual, decorreu no Teatro Académico de Gil Vicente. A ESEC TV foi à inauguração da festa, que abriu com o filme Hippocrate, de Thomas Luthy. O médico e realizador do filme descreveu-nos a história de Hippocrate, que aborda o dia-a-dia dos internos de medicina. A Festa do Cinema Francês é uma das mais importantes manifestações culturais francesas em Portugal. Tentamos mostrar ao público português a diversidade da produção audiovisual francesa e mostrar a diversidade cultural, que não há só uma fonte de cultura no mundo, mas que há outras, especialmente europeias. Então é o momento do ano mais importante para nós, para essa troca cultural com o público português. O público português adora cinema francês, é um público fiel, um público curioso, um público que vai se arriscar também a ver gêneros que não costuma ver, é um público muito aberto. Em Coimbra, iniciamos o festival com um filme de um médico, também realizador, numa cidade universitária onde a Faculdade de Medicina é bem conhecida e famosa. Bonjour, je peux avoir une blouse, s'il vous plaît? Vous en avez pas une sans tache? C'est pas des taches, ça a été lavé, c'est des taches propres. J'ai commencé à faire mes études de médecine alors que j'étais passionné de cinéma. Et en même temps que mes études, j'ai décidé de commencer à faire des films. Donc, j'ai commencé à faire des courts-métrages. Et puis petit à petit, j'ai continué mes études de médecine parce que j'aimais vraiment beaucoup ce métier. Ça me plaisait énormément. Et en parallèle, la passion du cinéma a grandi. Donc en fait, c'était très naturel pour moi de faire les deux à la fois. Et au final, je me suis mis à continuer mes études de médecine, puis à devenir médecin et en même temps à faire du cinéma et à faire des films. Hippocrate étant mon deuxième long métrage déjà. Je crois que je vais pas mal assurer. Voilà, sois pas trop sûr de toi. Tu commences, tu connais rien pour l'instant. Alors quand tu sais pas, tu demandes. C'était un petit peu la difficulté du film, en effet, c'est comment parler de la mort, parler de l'erreur médicale, parler de questions sociales, politiques, parler d'éthique, de morale, et puis en même temps essayer d'être dans un divertissement, d'être dans un film romanesque, d'être dans l'humour. En fait, l'hôpital est un lieu où j'ai tellement passé de temps à l'hôpital que c'est un lieu où à la fois j'ai vécu des choses dures et difficiles, douloureuses, le rapport à la mort, à la maladie, et en même temps c'est un endroit où je me suis beaucoup amusé, où j'ai ri, où j'ai été amoureux, où j'ai rencontré des amis. Et donc tout ça, c'est vraiment le ton du film. Le Portugal est un pays cinéphile et qui a obligatoirement un regard quand même aiguisé sur la cinématographie française, puisque la France est un des pays qui produit le plus de films dans le monde après les États-Unis. Nosso desafio cada ano é agradar, mas também surpreender e trazer o que se faz de mais recente. Então, os filmes do ano, filmes dos 2 anos passados no máximo, e sempre ter aqueles filmes que tiveram sucesso na França também, e o que pode surpreender mesmo o espectador.
Adriano Duarte Rodrigues, um dos mais importantes estudiosos da comunicação em Portugal, esteve na Escola Superior de Educação de Coimbra para uma conferência sobre o que são os média. Adriano Duarte Rodrigues falou aos alunos de Comunicação Social sobre o significado dos média, na perspectiva do utilizador e nos seus diferentes contextos. O meu objetivo é produzir uma visão tão próxima quanto possível daquilo que é a experiência comunicacional dos seres humanos. Eu vou dizer francamente que eu sinto uma falha grande nos cursos de comunicação, no currículo. Sinto uma falha da presença de cadeiras de antropologia que alertem para, com este nome ou com outro, pouco importa, mas que insiram a reflexão sobre a comunicação no quadro da experiência da nossa espécie. Quem é este bicho particular, que se distingue dos outros, é que nós pertencemos, é a espécie da qual nós pertencemos. Portanto, acho que falta muito, e digamos, a minha intervenção hoje na conferência foi um pouquinho para sensibilizar os alunos à importância de olharem para este saber próprio da nossa espécie. Eu costumo dizer, a comunicação, ninguém aprende nada do que é a comunicação. A gente descobre aquilo que já sabe. Quando nós vamos para a escola, a gente já sabe falar português. E, no entanto, temos uma cadeira de português. A cadeira de português não nos ensina a falar português, ensina-nos as regras que nós já cumprimos quando falamos adequadamente. A área da comunicação é um pouco isto. Nós, quando íamos para a faculdade de estudar comunicação, a gente já sabe comunicar. A gente não vem aprender a comunicar na faculdade, vem aprender as regras que nós usamos como seres humanos quando interagimos uns com os outros. Quer quando interagimos face a face, quando utilizamos dispositivos mediáticos. E é penso que é urgente esta volta a a uma visão mais naturalista. Eu sei que esta palavra é perigosa, não é? Mas eu ouso dizer, mais naturalista da comunicação, menos ideologizada, menos institucionalizada, mais descomprometida. Eu costumo dizer que nós devíamos trabalhar a comunicação como o zoólogo trabalha o estudo do comportamento animal, ou como o botânico estuda o comportamento das plantas, para descobrir que plantas é que podem ser criadas ao lado das outras e não de outras, porque a interação... As plantas também têm amizades e inimizades entre elas. O botânico estuda isso. O zoólogo vê como é que os animais, no nicho ecológico... Nós não vivemos em nichos ecológicos, nós vivemos num mundo que nós construímos pela linguagem. Como é que funciona este mundo de interação das pessoas? Como é que as pessoas funcionam interagindo dentro deste mundo que elas criam culturalmente? Penso que é isto que eu acho que os profissionais de comunicação ganham em ter claro, o mais claro possível. Eu acho que não é digno de uma área de saber ter como critério da sua bondade o dinheiro que faz criar às empresas pela venda de publicidade. E é isso que na profissão se exige, que o profissional dê bons rendimentos à empresa. Eu não digo dê maus, mas será isso o critério científico para nós percebermos como vai a comunicação? Para mim, não. Para mim é a capacidade de perceber quais são as regras e as normas e como é que as regularidades que regem o nosso comportamento nas nossas relações uns com os outros. A
A 9ª edição do Congresso da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, SOPCOM, vai decorrer de 12 a 14 de novembro na Escola Superior de Educação e na Universidade de Coimbra, com o tema Comunicação e Transformações Sociais. O Centro de Inovação e Estudo da Pedagogia no Ensino Superior organiza anualmente o SATE, um simpósio internacional sobre a docência no ensino superior que reúne docentes do Politécnico de Coimbra e outros interessados para discutirem temas de relevância profissional, científica e pedagógica. A edição deste ano debateu o tema Novos Públicos, Novas Práticas no Ensino Superior e aconteceu na Escola Superior de Educação de Coimbra. O ensino superior, não só em Portugal, acho que em todo o mundo, está neste momento confrontado com uma mudança de paradigma em termos dos seus públicos, em termos dos conteúdos relevantes, das relações internacionais. Portanto, a sociedade muda, o ensino muda. E no ensino superior é muito visível neste momento a mudança, por exemplo, com a população estudantil. Já não são as mesmas pessoas que há uns anos atrás. Nós temos públicos de pessoas com uma diversidade muito grande de nacionalidades, religiosa, racial, linguística, com os estudantes internacionais. O acesso ao ensino superior com pessoas com, por exemplo, necessidades educativas especiais que antes era vedado, neste momento existe. Então os professores confrontam-se na sala de aula e no seu trabalho enquanto docentes, confrontam-se com pessoas com uma diversidade muito grande e é difícil a inclusão se nós não pensarmos sobre isso. The world is becoming more diverse, and those of us who care about diversity want to do it well for our students and for faculty, and it helps communities. That the better we educate young people to be culturally competent global citizens, the better it is for the world. Meetings like the one you're having here at Coimbra today is really important because sometimes faculty need to talk together among themselves without the students present. But then those meetings should be to develop strategies for students to get to know each other. And so students need opportunities to get to know one another in class and out of class. Sometimes they don't know that they're going to be respected, and so they will not say anything. But we found that they want the other groups to be curious. That's an important word for me, to be curious about the other person and to be humble enough to say, I don't know, teach me. And so that kind of mutual teaching is a good thing. As atividades integradas no programa estão orientadas para essa temática, como a conferencista que convidámos, a professora Marilyn Mobley. Ela é vice-presidente de uma universidade norte-americana que lida já há muitos anos com estas questões da diversidade e da inclusão. O painel de debate que vamos ter ao final do dia também vai estar centrado nesta questão de como ensinar pessoas com estilos de aprendizagem diferentes e como mudar os nossos métodos de forma a promover e garantir o sucesso dos nossos estudantes e o seu sentimento de que fazem parte da comunidade académica e não se sentirem marginalizados de forma nenhuma. Sometimes faculty have an ego, they've worked hard, they've gotten their degrees, and their attitude is the students have to come to them and deal with whatever they bring. But I think this idea I call reciprocity, where the faculty want to learn how to do it better and get beyond just their knowledge. They're experts on a topic, but beyond their knowledge, we need faculty, I think, to care more about how you deliver knowledge.
but most people feel like I have a PhD, I'm done. And we need more faculty to understand you have a PhD, but there's new research around the best way to deliver it so that your students really learn and that the classroom is this democratic space. Diego Galás coleciona instrumentos insólitos que depois utiliza nas suas composições. Em Coimbra, o músico convidou Zé Perdigão, que trouxe também a guitarra portuguesa de Ricardo Silva. O resultado vamos agora conhecer. Em estreia absoluta, o tema Coimbra, tocado com serrote e guitarra portuguesa, a acompanhar a voz de Zé Perdigão. Bueno, ya en mi tierra, en Castilla, vivimos rodeados de gente que toca instrumentos insólitos, ¿no? Ya conocí, por ejemplo, las botellas de anís. Las botellas son instrumentos. La primera conexión real donde yo me planteé hacer incluso un festival de instrumentos fue con esta maravilla, ¿no? Que es el estroviolo o violín trompeta. Y gracias a Luis Delgado, que es un músico muy conocido español, me enseñó una foto y tuve la necesidad de conseguirlo. Y cuando lo toqué me transportó a la música que yo amo, que es la música de principios del siglo XX. En las épocas en las que no había electricidad, había que amplificar los instrumentos que sonaban menos que otros. Un violín suena menos que una trompeta. Por eso se inventó para las primeras grabaciones de los primeros discos este instrumento que amplificaba y direccionaba el sonido, ¿no? Es un instrumento muy evocador. Cuando uno se enfrenta a una propuesta, que en este caso viene de Pedro Seixas, pues no sabes qué va a suceder. Ya con los años intuyes, porque buscas en vídeos, ves a los músicos con los que vas a compartir algo, sabes que va a ir bien, porque son grandes músicos. Cuando uno toca una música que no es suya, pero la admira y te emociona, es muy fácil que sucedan estas cosas, ¿no? Y también es importante que esto es un oficio, que la gente con la que vas a compartir música sepa hacer su oficio. En este caso, Sei y Ricardo son grandes trabajadores de la música. Tem sido uma experiência muito enriquecedora porque estamos a misturar timbres, instrumentos diferentes, completamente dispares em termos de sonoridade, mas que depois se cruzam e que podem fazer coisas bastante interessantes e que agradam ao ouvido, esperemos nós. Para mim é tudo novo, mas depois conseguimos, em conjunto com a guitarra portuguesa do Ricardo Silva, que é um excelente executante da guitarra portuguesa, e conseguimos compor dentro de música tradicional e do fado, fazer uma fusão lindíssima que resulta, como tem resultado pelo mundo por onde tenho passado. Portanto, esta é só mais uma alegria que eu tenho imensa na música, porque a música para mim é de facto isto, é a partilha. É o facto de nos entrosarmos com músicos que não conhecemos e de repente acontece a luz. De repente
parece que nos encontramos, ou que nos conhecemos de há muitos anos, parece que nos encontramos já periodicamente há muitos anos. E é mentira, é pela primeira vez. Isto só acontece, de facto, quando existe essência, quando existe a verdade, quando a música é pela música e nada mais. Deixa de bater, se não sabes aonde vais, porque teimas em correr, se eu não te acompanho mais, se não sabes aonde vais, porque teimas em correr, se eu não te acompanho mais. Eu creio que está a resultar muito bem, porque cada um dá um bocadinho de si. Estamos a criar harmonias bastante interessantes, pegando em temas meus, mas também do Diego, e também fazendo novas roupagens, pegar no fado e colocar uma sonoridade, um instrumento diferente, sem ser a guitarra portuguesa. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Cualquier instrumento es insólito, inusual, porque un violín para, por ejemplo, los países del África negra es un instrumento súper extraño, ¿no? En cambio, otros instrumentos que son muy habituales en otros países, para nosotros son muy extraños, ¿no? Y ya desde los 6 años tuve la oportunidad de enamorarme del violín y a partir de ese momento, pues, como todos los caminos de la música, se empezaron a abrir un montón de posibilidades sonoras para llegar a la colección que tengo hoy. Mi camino es divertirme por encima de otras cosas, como sobrevivir. Lógicamente, para poder hacer estos proyectos, para poder comprar instrumentos, es interesante poder tener un oficio, ¿no? Y que puedas vivir de ello. Mi objetivo es viajar todo lo que pueda, tocar con otros músicos e intentar recuperar instrumentos que ya están un poco perdidos en el tiempo. Esto se llama mandolata. Y es una mandolina hecha con una lata de aceite oliva virgen. Hoje ficamos por aqui.
Esperamos que tenha gostado das nossas sugestões. Marcamos encontro na próxima edição com novas propostas sobre a cidade de Coimbra e a nossa escola. Até lá, podem seguir-nos online através do nosso site, Facebook ou Twitter.